Ela quase passou direto. Foi um reflexo, um puxão no volante que vinha de um instinto que ela nem sabia ter. Algo entre a pressa do dia e a voz pequena no banco de trás. Mãe, por que freou? Foi assim que a vida de Fernanda, que já tinha sido uma linha reta de trabalho, creche e contas, fez uma curva que ninguém poderia prever. O sol batia forte, transformando a estrada de terra em uma fita dourada. Ao lado do acostamento, uma lata refletia a luz como um minúsculo espelho. Havia mãos sobre a lata, mãos que tremiam e pareciam procurar algo que o tempo levara. Havia roupa simples, um chapéu gasto, um olhar perdido que por um segundo encontrou o de Sofia. Curiosidade pura, sem dúvida. Fernanda viu primeiro a mão enrugada, depois a cara de gente cuja história não cabia ali, encostada na beira da estrada. Ela tinha 32 anos, bolsa no ombro, o cansaço de quem cria sozinha e o emprego que dava pouco fôlego. Sua rotina era feita de horários sufocados. Levar Sofia para a escola, pegar 2 ônibus, fechar a venda, voltar correndo para buscar a filha, papinha, lição, tentar dormir antes que o despertador apitasse de novo. Mas naquele dia algo a parou. Talvez fosse a iluminação quebrada do sol, talvez fosse a maneira como a criança no banco de trás segurou o plástico com desenhos que fizera na escola e apontou. Mãe, olha as latas. Talvez fosse a lembrança de sua própria avó, que morrera sem muito alarde. Ela encostou o carro. A poeira levantou e ficou no ar como um véu cauteloso. Sofia abriu a porta e desceu com a curiosidade de 7 anos, pés descalços num sapato perdido, o rosto ainda molhado de riso. A idosa não falou de imediato, apenas estendeu a mão e as latas caíram no chão com um som metálico que a pequena ouviu como um aviso. A pele no dorso das mãos era uma história de estações. Manchas, veias que pareciam mapas antigos, unhas descuidadas. O riso infantil de Sofia quebrou o momento. Um riso tímido, uma pergunta. Você está bem? A idosa respondeu com uma frase curta, uma mistura de agradecimento e confusão. Havia palavras desconexas, o nome de uma cidade, talvez, uma lembrança de festa, um cheiro de sabão velho. Ela não trazia documentos à vista. Quando Fernanda perguntou seu nome, a resposta veio como uma lembrança a entrar e sair. Amélia. Acho que sou Amélia. O tom era de alguém pedindo permissão para existir ali. Fernanda respirou fundo. Não era a primeira vez que via alguém precisando de ajuda. Em sua rua havia vizinhos com histórias. Mas havia algo diferente agora. Um sinal de urgência nos pés da idosa. Leves feridas, um ressecamento que denunciava horas no sol. Olhos que não se fixavam. Vamos dar água, disse Fernanda, como se essa frase pudesse amarrar a si mesma ao que vinha a seguir. Pegou a garrafa que tinha no porta-luvas e ofereceu. A idosa bebeu com vontade, como se fizesse um pacto com aquele líquido que voltou o corpo para o presente. Sofia ficou junto, mão pequenina apoiada no joelho da mulher, observando com olhos que ainda não tinham aprendido a medir sofrimentos. Você me salvou, murmurou a idosa para Fernanda, e a menina repetiu a frase para o pai imaginário, que só existe nas histórias. Ela disse que você salvou ela. A simplicidade daquela frase foi um golpe. Não passar direto, pensou Fernanda. Foi quase uma ordem. O primeiro bloco da história poderia terminar ali, com o carro parado, o sol alto e a decisão que parecia óbvia: levar a idosa ao posto de saúde mais próximo. Não era apenas uma questão de caridade, era urgência médica. Fernanda ligou para a ambulância, mas os tempos eram longos. Decidiu levá-la no próprio carro. Ajustou o banco, colocou as latas na sacola plástica, pediu a Sofia que se prendesse e seguiu devagar, com o olhar fixo no fluxo da estrada. Se essa história já tocou você, inscreva-se para mais relatos que lembram que bondade transforma. No hospital da cidade, a rotina é sempre meio mecânica. Uma recepção, cadeiras de plástico, uma luz fluorescente que parece esfriar a alma. Mas o calor que vinha da pequena mulher de mãos trêmulas destoava daquele ambiente. A recepcionista anotou o nome que lhes foi dado,
Olhou para o cartão de vacinas, que por sorte estava em uma bolsa esquecida, procurou referências e não encontrou nada concreto. O médico de plantão fez perguntas simples, pausadas, com aquele tom que tenta traduzir respeito. Desde quando a senhora está desorientada? A resposta veio em pedaços. Havia sinais de desidratação, fome, algumas feridas de contato nos pés, marcas de alguém que andara muito. Mais preocupante ainda era a confusão. A idosa não lembrava onde morava, às vezes se perdia em palavras, às vezes parecia acordar em lembranças longe do presente. O termo que o neurologista em voz baixa trouxe consigo, uma palavra que Fernanda já ouvira, mas não dominava, foi Alzheimer. Explicou com cuidado. É uma condição que afeta a memória e o raciocínio. Em estágios avançados, pode haver desorientação. Não há cura conhecida que apague a progressão, mas há cuidados que preservam dignidade e conforto. Fernanda ouviu como se cada explicação falasse também de sua própria responsabilidade. Havia uma assistente social no hospital, uma mulher que andava com uma prancheta e um olhar que acolhia sem promessas. Fez perguntas práticas. Existe família? Alguma placa de identificação? Há alguém que possa cuidar dela? Fernanda respondeu o que sabia e o que não sabia. Não tinha parentesco, apenas um impulso moral. Mas a assistente social lembrou de algo simples e essencial: registrar, falar com a polícia, consultar a base de dados de pessoas desaparecidas. Tudo isso soava burocrático e, ao mesmo tempo, era um mapa que poderia levar alguém de volta para casa. A noite caiu e não trouxe paz. Fernanda voltou para o pequeno apartamento com Sofia já dormindo, pernas cansadas e a cabeça cheia de perguntas. No quarto, colocou Sofia na cama, cobriu-a, observou o sono tranquilo e sentiu uma pontada ao pensar no futuro daquela criança. Era como se as escolhas daquela noite fossem sementes plantadas no solo ainda úmido da vida de ambas. Fernanda não conseguia dormir. Havia algo que precisava ser feito e sabia que no mundo de hoje muitas respostas começam por uma busca online. Sentou-se à mesa de jantar, acendeu o computador com dedos que tremiam, menos de ansiedade e mais de determinação. Digitou as palavras como quem recorta uma silhueta na escuridão. Idosa desaparecida, bairro Vale do Sol. Uma hipótese, um lugar que lembrava ter ouvido enquanto conversava com a recepcionista. No fundo do quarto, a respiração de Sofia marcava o tempo. A tela devolveu páginas com datas, algumas velhas, outras recentes. Havia depoimentos, uma foto que no primeiro olhar não parecia ter ligação. Mas então uma reportagem antiga surgiu de um jornal regional. Mulher de 82 anos, Amélia Costa, desaparecida nas redondezas. Família pede ajuda. A foto na matéria mostrava um rosto que, mesmo envelhecido, trazia traços reconhecíveis: o corte do cabelo, a inclinação do sorriso, uma expressão que poderia ser confundida com melancolia, mas que agora achava refúgio num clique de internet. O coração de Fernanda bateu mais rápido. Ali havia algo mais que coincidência. Havia uma identidade possível. Ela leu a reportagem inteira, os comentários, as informações de contato, que por sorte ainda constavam na nota. Havia nomes, números de telefone que pareciam ter sido deixados ao longo do tempo como fósforos em uma janela. Acenda um deles e talvez se reencontre a casa. A leitura trouxe junto um gosto estranho, gratidão por ter encontrado a mulher, medo pelo que poderia vir depois e uma responsabilidade que queimava por dentro. A descoberta aconteceu perto das 2 da manhã. A casa estava silenciosa, exceto pelo som baixo do ventilador e o trânsito distante. Fernanda olhou para a tela como quem se prepara para atravessar um rio. Uma ligação significaria reencontro ou um fracasso doloroso. Pegou o telefone. Seus dedos hesitaram no número. Imaginou a voz do outro lado. Seria a filha, a neta, o marido? Haveria acusações? Haveria um agradecimento sufocante?
nem a possibilidade de fama temporária, porque ela já pensava nas matérias e no vídeo do hospital que com certeza alguém poderia filmar, diminuiu a sensação de que algo sério estava prestes a acontecer. Enquanto isso, na cama do hospital, a idosa acordava de um sono curto, murmurando um nome que parecia uma música. Vale, vale, palavras desconexas que para um ouvinte desatento seriam ruído, mas para Fernanda tinham um matiz de sentido. Às vezes, na cabeça de quem cuida, o menor fragmento vira pista. Presença importa, ela repetiu para si mesma. E foi essa presença que a levou a atravessar a noite. A ligação foi atendida por uma voz que parecia ter sido moldada por toda a espera do mundo. Alô? Havia um controle na forma de falar, como quem aprendeu a erguer o contraforte da própria dor. Fernanda disse seu nome, descreveu o que havia encontrado, falou da camisa, das latas, do chapéu. Do outro lado da linha houve um silêncio que dizia mais que palavras reservadas. Depois, a respiração curta e a confirmação. Amélia? Ela saiu de casa há 3 dias. Minha mãe não lembra direito. Onde vocês estão? A voz era de filhas que carregavam culpa e alívio de forma simultânea. O reencontro tinha nascido de um reflexo no volante, de uma lata brilhando, de uma frase infantil. Mas ele também já trazia nas raízes a complexidade de vidas que se cruzam, culpa, perdão possível, o medo de perder de novo. Fernanda anotou o endereço, tentou manter a calma que a noite exigia e combinou a ida da família ao hospital pela manhã. A jornalista dentro da cidade pequena provavelmente encontraria a história interessante. O que ninguém ainda sabia era o quanto aquilo mudaria as vidas envolvidas. Na esquina do pensamento de Fernanda havia uma outra voz, a de sua prima Cris, a única que podia lhe emprestar um conselho prático quando tudo parecia confuso. Se ajudar, ajuda, mas não se comprometa além do que você pode dar. Havia sabedoria ali. A ajuda de Fernanda não podia virar promessa eterna, mas havia um fio moral que aprendeu. Família é quem aparece. Ela repetiu como uma frase que tenta se tornar um mapa. Voltando ao hospital com a ficha preenchida e a sensação do dever feito, Fernanda tentou dormir por algumas horas no banco duro da sala de espera. A luz do monitor cardiológico era um farol distante. Às vezes Amélia abria os olhos e pedia alguém por nome. E sempre que os olhos encontravam os de Fernanda, ela murmurava o mesmo. Você me salvou. Não era uma expressão vazia, era um reconhecimento que tocava fundo. Na manhã seguinte, com o dia esvaziando o sono da cidade, a família voltou à recepção. A filha, Cecília, entrou com passos rápidos, rosto tenso e mãos que tremiam ao reconhecer a mãe. O reencontro foi uma cena que parecia saída de um filme, um misto de alegria e dor, de perdão pedindo passagem. Havia lágrimas contidas, abraços que buscavam refúgio. O rosto de Cecília mudou quando viu a senhora sentada na cadeira, com a ignorada expressão e por instantes fragmentos de memória recriando um passado que só ela conhecia. Mãe, foi tudo o que ela conseguiu dizer no primeiro segundo. O impacto daquela chegada bateu em Fernanda de modo inesperado. Ela havia sido a ponte entre 2 margens, a da solidão e a da família que ainda tinha opcionais redentores. E ali, no corredor do hospital, com o som de passos e a ficha sendo entregue, começou a se desenhar uma relação que não faria sentido apenas como capítulo isolado. Havia olhares trocados, agradecimentos abafados e um convite sussurrado que ainda estava por vir. Um convite que surgiria das mãos de quem sentia dívida, sem saber ainda como saudá-la. Havia pressa e havia cuidado. Havia também uma possibilidade que tremia como uma vela no vento. A chance de recomeço. Mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, a vida mostrou que os fios se entrelaçam em padrões imprevisíveis. Havia procedimentos a cumprir, papéis a assinar, avaliações médicas que analisavam os limites do cuidado. A assistente social explicou como o sistema funciona, encaminhamentos, avaliação do estado cognitivo, opções de suporte. E, ao mesmo tempo, a cidade já começava a comentar. Um vizinho mencionou que tinha visto uma equipe de rádio na praça. O telefone de Fernanda começou a vibrar com notificações que vinham de estranhos. A notícia se espalha naturalmente em pequenas cidades. Um vídeo,
um comentário em grupo, o compartilhamento acelerado de um gesto que quase todos sentem que deveriam ter tido coragem de fazer. Enquanto isso, Amélia recebia uma dieta leve, repouso, remédios para ajudar a equilibrar o quadro de desidratação. O diagnóstico de desorientação por provável Alzheimer foi feito com cautela. O médico disse o que podia e o que não podia prometer. Não há cura, repetiu, mas completou com uma verdade essencial. Há conforto que podemos oferecer, presença que diminui o medo. Foi nessa direção que Fernanda começou a pensar em sua própria presença como valor prático, não como solução definitiva, mas como companhia que dava sentido a dias. Presença importa, ela murmurou, cada vez mais convencida. Nos dias que se seguiram, a cidade começou a ver Fernanda de uma maneira diferente. Não era apenas a mãe solteira do bairro, ela era a mulher que havia parado o carro. Algumas pessoas a cumprimentavam com um aceno tímido, outros comentavam em voz baixa, e um repórter local telefonou pedindo uma entrevista. Fernanda pensou nas implicações e hesitou. Não queria transformar aquilo em espetáculo, mas entendia que a história poderia inspirar outras pessoas a agir. Ainda assim, havia limites, sua vida, suas responsabilidades com Sofia, as contas da casa. A ajuda precisava ser prática, e qualquer tipo de exposição deveria permanecer respeitosa tanto com a idosa quanto com a família. Enquanto as horas viravam dias, pequenas rotinas se formaram por impulso. Fernanda e Sofia passaram algumas tardes no hospital ajudando a levar chá, a contar histórias, a fazer com que a sala parecesse menos estranha. Sofia desenhou flores e borboletas para colar no mural do quarto de internação. A simplicidade destes gestos foi o que mais tocou Cecília. Em um momento de fragilidade, ela segurou a mão de Fernanda e disse com voz embargada: "Não sei como agradecer." Fernanda respondeu o que achou mais verdadeiro: "Não precisa agradecer. Estamos aqui." Mas nem tudo era fácil. A família trouxe à tona questões que pesavam em silêncio. Decisões sobre cuidados de longo prazo, possíveis necessidades de mudança de residência para alguém que precisaria de mais acompanhamento, dilemas que muitas vezes transformam gratidão em conflito. Cecília, visivelmente cansada, confessou num canto da sala: "Eu trabalhei tanto e, de repente, percebi que não sei como lidar com tudo isso." Ali estava o dilema de muitas casas: amor e culpa conversando ao mesmo tempo. A cidade festejaria o reencontro como história exemplar, e, ao mesmo tempo, nenhum desses problemas desapareceria por causa de uma reportagem. A solução não seria imediata. Haveria passos práticos, conversas longas, noites em claro e decisões que exigiriam coragem. Para Fernanda, a grande questão que se formava era outra: até que ponto sua espontânea bondade poderia se transformar em compromisso maior? Havia uma oferta no horizonte, ainda não verbalizada em forma de convite fechado, que poderia arrancá-la do seu mundo conhecido e plantá-la em outro, o vilarejo de Vale do Sol, onde a família de Amélia vivia. Pensar nisso abria portas e deixava portas também. O enredo até esse ponto já havia mudado rotas. O reflexo da lata na estrada não era mais apenas um detalhe, virara o começo de uma cadeia de encontros que prometia reescrever futuros. Havia reconhecimentos, promessas tímidas e um sentimento coletivo de que algo maior estava sendo costurado. Fernanda, que antes se via na periferia da cidade e da vida, começava a perceber que havia um caminho possível. Ainda assim, o que viria depois exigiria escolhas que pesariam tanto no bolso quanto no coração. E naquele momento em que a história parecia se inclinar para o que poderia ser, um novo som emergiu. O telefone do hospital tocando com um número desconhecido e uma enfermeira aproximando-se com um semblante fechado. Dentro daquele instante, tudo parecia prestar atenção. As mãos de Amélia, repousadas sobre o lençol, se moveram de modo quase imperceptível. Foi como se o corpo antigo quisesse escrever uma última linha antes que o capítulo virasse página. Havia ainda episódios, vozes e decisões a serem tomadas.
Havia, sobretudo, a urgência de organizar vidas que se encontraram por acaso e agora teriam de conviver com as consequências deste encontro. E enquanto a cidade se espreguiçava sob o sol da manhã e a noite anterior ainda brilhava nas retinas de quem despertava, havia uma certeza simples, porém insistente. Não passar direto não é apenas um lema, é um chamado que exige ação. Fernanda sabia disso. Sofia, com o desenho de uma casa nas mãos, mostrava que, mesmo pequena, entendia que laços se fazem aos poucos. E lá no corredor do hospital, entre pranchetas e cabeças baixas, a história aguardava o próximo passo, aquele que poderia transformar dívida em dádiva, perda em pertencimento e um gesto isolado em legado. O telefone tocou mais uma vez, e desta vez a voz que atendeu anunciou que viria alguém do serviço social para avaliar o caso, uma visita que poderia decidir destinos práticos. Entre telefonemas e xícaras de café, surgiu uma proposta que, por prudência, foi dita com voz contida. João, marido de Cecília e dono de uma transportadora local, mencionou que a empresa precisava de alguém de confiança para a rotina de escritório e logística leve. Um trabalho com carteira assinada, horário definido e a chance de uma estabilidade que Fernanda há muito desejava. Não era caridade, era um convite para entrar numa comunidade que já conhecia o rosto e a história da família. Cecília falou com amor e um pouco de vergonha, como quem oferece o que tem sem pretender trocar todo o mundo. Fernanda ouviu, pensou nas contas, no aluguel, na escola de Sofia, no cansaço crônico. O instinto de independência a fez hesitar. Aceitar significaria mudar de cidade, deixar amigos e confiar em pessoas que até havia visto apenas nas interações hospitalares. A prima Cris, quando consultada por telefone, disse o que toda prima diz nessas horas: pense, mas só o que te fizer bem a longo prazo. Não aceite sentir-se comprada. E Fernanda sabia que havia uma linha tênue entre receber ajuda e sentir-se em dívida para sempre. Por isso resistiu um pouco. Recusou qualquer oferta direta em dinheiro, recusou até aceitar que aquilo fosse um pagamento pelo favor, mas aceitou o que, no fundo, era pedido comum de todo ser humano, uma chance. A mudança para Vale do Sol foi um processo lento, cheio de caixas, papéis na mão e promessas de recomeço. O transporte foi gentil, vizinhos ajudaram com móveis. Havia um pequeno terraço com espaço para um vaso de plantas que Sofia prometeu ocupar com flores e uma cozinha onde cabia o cheiro de café e o som de risadas. O contrato de trabalho veio conforme o combinado. Carteira assinada, horários, oportunidade de aprendizado. Não foi riqueza, foi dignidade. Sofia, pequena, viu ali um novo terreno onde poderia desenhar. E desenhou uma casa grande com uma árvore e uma mulher de mãos enormes segurando outra mão menor. O início do emprego de Fernanda foi marcado por humildade e afinco. Aprendeu rotinas de logística, de horários de entrega e foi ganhando aos poucos a confiança de João. Ele foi prático e simples. Pediu atenção, pontualidade, cuidado com clientes. Em troca, abriu a porta para que Fernanda tomasse decisões pequenas, mas que mudam o cotidiano de quem luta para manter uma casa. A cada dia em que voltava para casa com o recibo na mão, Fernanda dizia a si mesma que aquilo era para Sofia. E a cada sábado que pisava na casa onde Amélia passara os últimos anos, trazia um bolo, uma plantinha, um pedaço de tempo que era a moeda mais valiosa que se podia dar. Os sábados se tornaram um ritual. Havia um horário combinado. A casa de Amélia ficava no fim de uma rua com ipês e jardins modestos. Fernanda e Sofia iam levar chá, conversavam sobre lembranças que vinham em pedaços para a idosa, colavam desenhos nas paredes do quarto que passou a ser mais iluminado. Às vezes, Amélia lembrava o nome de alguém, às vezes olhava longamente para a janela como se visse um tempo que não mais existia. E mesmo quando as palavras não vinham inteiras, havia comunhão nas mãos que se encontravam, no calor que não precisava de tradução. Mas havia dias de tensão. Numa noite de primavera, quando o vento trouxe cheiro de terra molhada, Amélia sumiu do quarto. A casa tinha portas que se fechavam devagar, e a porteira da frente, por descuido, havia ficado entreaberta.
Perceberam a falta apenas quando Fernanda, voltando de uma ida à padaria com Sofia, notou a casa iluminada demais. Um vizinho comentou que a viu caminhar na rua a passos incertos, como quem busca um ponto fixo no mundo. O coração de quem cuida dobrou-se depressa em medo. Começou uma busca que parecia uma pequena operação comunitária. João, Cecília, vizinhos, amigos e a própria comunidade da transportadora se espalharam pelas ruas. Sofia, de pijama, pegou uma lanterna e foi com Fernanda, pequena mas corajosa, pelo bairro onde aprendia a distinguir o som das portas. A busca nessa primeira noite foi tensa. Chamados, nomes repetidos, esperança e receio. No parque próximo, um abrigo sob a árvore foi o lugar onde encontraram a idosa sentada, olhando para as estrelas como quem procura constelações esquecidas. Quando a encontraram, houve um misto de alívio e culpa. Amélia estava cansada, com as mãos sujas, o cabelo desgrenhado, mas ao ver Fernanda, recitou aquela frase que já tinha virado um refrão entre elas: "Você me salvou". O abraço que ela recebeu foi longo. Naquele abraço havia o reconhecimento gritante de que presença contínua não é só companhia, é segurança que transforma medo em lembrança suportável. Esse episódio serviu como alerta. A família teve de conversar sobre medidas práticas, rastreadores simples, portas com chave, rotinas mais rígidas e, principalmente, a necessidade de quem cuida ter apoio. Havia discussões sobre alternância de turnos, possibilidade de contratar uma cuidadora noturna eventual e, mais tarde, sobre casa de repouso. Palavras que soavam duras, mas que, em muitos lares, tomavam forma como ferramentas de cuidado e não como abandono. Cecília, especialmente, passou por uma fase intensa de culpa. Trabalhou para transformar a impotência em ação. Ajustou horários, passou a acompanhar com mais afinco as consultas e pediu ajuda legal para garantir que as decisões fossem tomadas com ética e responsabilidade. Imagens sugeridas: reunião familiar com papéis sobre a mesa, roteiro de cuidados escrito, som de caneta riscando papel, suspiros, música, tom reflexivo, violoncelo leve. Ao longo dos meses, o laço entre as três mulheres se fortaleceu. Amélia tinha lampejos de memória onde lembrava de um bolo que fazia aos domingos, de uma música que acompanhava a dança de casais na praça e de nomes que vinham como visita. Nesses instantes, sorria e sedimentava o presente com fragmentos do passado. Fernanda aprendeu a ouvir as memórias de remendo. Não corrigia, apenas acompanhava. "Lembra assim? Então vamos lembrar juntas", dizia. E juntas costuravam dias. Sofia, por sua vez, adorava contar histórias inventadas para a idosa, que ria de um modo que iluminava a sala inteira. Imagens sugeridas: tarde de conversas, risos, músicas antigas tocando em rádio velho, som de risada de idosa, canção antiga ao fundo, música, melodia nostálgica contida. Com o tempo, a vida deu passos que anunciavam uma estabilidade pequena, mas preciosa. Fernanda foi promovida para coordenar uma pequena equipe de logística na transportadora, iniciativa de João para reconhecer sua dedicação. Não foi uma grande ascensão, mas trouxe um salário que permitia pagar contas e um pouco além. Havia reflexões em voz baixa sobre dignidade do trabalho. Carteira assinada era para Fernanda a materialização de noites de luta, de filas de ônibus e de sacrifícios de uma mãe que só queria o melhor para a filha. Sofia crescia entre histórias, visitas e tarefas de escola. Desenvolvia amizades e, por vez ou outra, perguntava se um dia poderia plantar uma árvore em memória da amiga que tinham ajudado a reencontrar. Imagens sugeridas: Fernanda recebendo um contrato, apertando a mão de João, som de aplausos leves no escritório, música, harmonia moderada, timbres esperançosos. Porém, a progressão da doença seguiu seu curso, com nuances que nem sempre permitiam previsões suaves.
Amélia teve episódios de confusão mais intensos, noites de insônia, resistência à medicação e alguma recusa a comer. A família, acompanhada por profissionais, ajustou a medicação, implementou rotinas de sono e ofereceu atividades que estimulavam a memória. Músicas, fotos antigas, cheiros conhecidos. Em certo momento, Cecília tomou a decisão dolorosa que muitas famílias enfrentam. Precisariam procurar um apoio profissional de longo prazo, mesmo que isso significasse discutir a ida a um local onde o cuidado fosse constante e formado por rotina terapêutica. Não era abandono, era tentar oferecer qualidade de vida dentro das limitações humanas. Imagens sugeridas, consulta neurologista, fichas médicas, conversas com enfermeiras, SFX, som de relógio marcando o tempo. Música, tom contido, sério. Mesmo assim, houve dias de grande ternura. Em certa manhã, Amélia surpreendeu todos ao cantar, com voz embargada, uma canção antiga que Cecília lembrava de infância. A casa engoliu a melodia como se fosse um bálsamo. Fernanda, emocionada, segurou a mão da idosa e sentiu que naquelas poucas notas havia um mapa de pertencimento. Família é quem aparece, ela murmurou. E naquele instante as palavras ganharam forma. Não eram teoria, eram prática viva. Imagens sugeridas. Janela com luz do sol, Amélia cantando ao piano, rostos emocionados, SFX. Música vocal suave e antiga. Música, piano solo. O episódio que afetou a todos aconteceu numa tarde de inverno, quando a saúde de Amélia se fragilizou mais que o habitual. Uma bronquite evoluiu rápido para algo mais sério. A febre subiu, a respiração apertou-se e a família levou-a ao hospital. O diagnóstico foi pneumonia, o tipo de complicação que em corpos envelhecidos e frágeis exige cuidados intensivos. A vigília começou. Foram dias marcados por procedimentos, adaptações e um silêncio que parecia pesar dentro dos quartos brancos. Imagens sugeridas. Corredor de hospital à noite, máquinas discretas, mão segurando a de Amélia. SFX. Bip rítmico leve, ar-condicionado. Música, cordas tensas com baixo contido. A última internação foi para muitos o ponto em que as escolhas humanas precisaram ser colocadas lado a lado sem truques. A família se reuniu, médicos explicaram as possibilidades e a decisão mais humana foi manter o conforto e a dignidade. Haveria tratamentos, claro, mas dentro de limites que respeitavam o corpo e a história de Amélia. Fernanda ficou na sala de espera por horas, rezando, não como promessa, mas como companhia íntima à dor. Sofia, agora mais velha, às vezes desenhava no bloco e entregava o desenho para a idosa, que em raros lampejos abria os olhos e sorria. Imagens sugeridas. Vigil de hospital, Sofia desenhando, rosto cansado de Fernanda, SFX, respirador suave, caneta no papel. Música, piano lento e notas longas. Naquela noite particular, quando o inverno parecia mais cortante, houve um momento de clareza. Amélia trouxe palavras que, embora fragmentadas, carregavam intenção. Disse a Fernanda que lhe deixava algo. Pediu para que cuidassem de Sofia. Pediu para que continuassem a visitar e pediu que plantassem uma árvore no quintal. Cecília, com os olhos cheios, segurou a mão da mãe. João fez uma promessa simples: cuidar da memória de Amélia. E, como numa narrativa que buscava fechar com dignidade, Amélia pediu para colocar um colar que sempre usara, uma pequena peça com algum sentimentalismo familiar. Entregar o colar foi um gesto que não cabia em trocas. Era passagem, herança de afeto. A morte veio de forma serena, quase com a leveza de quem busca descanso. Não foi um espetáculo, não foi um rompante dramático, foi um desligar que encontrou as mãos umas nas outras.
Ao redor da cama estavam Cecília, João, Fernanda e Sofia. A presença que se formou ali foi de entrega e reconhecimento. Amélia, com os olhos úmidos, murmurou: "Vocês me fizeram lembrar que ainda existo." E então, num último sorriso, partiu. Houve silêncio e depois choros que conversavam com o espaço. Não havia culpa purificadora nem explicações fáceis. Havia apenas a consciência de que aquela presença constante, aquela rede humana, fizera a partida menos solitária. Imagens sugeridas. Plano fechado em mãos unidas, rosto sereno de Amélia, lágrimas sendo enxugadas. SFX, som de suspiro final, seguido por silêncio absoluto. Música. Redução quase total até uma nota sustentada. O funeral foi simples, como ela merecia. Havia flores, havia histórias sussurradas no velório e havia também o plantio da jabuticabeira no quintal da casa onde Amélia vivera mais tempo. A árvore seria o símbolo de um ciclo. Raízes que crescem na terra e, com paciência, dão frutos que alimentam quem vem depois. Cecília colocou terra nas mãos e, com cuidado, depositou a muda. Fernanda ajudou a assentar o vaso. Sofia colocou uma pequena plaquinha desenhada com giz, para quem nos ensinou a lembrar. A jabuticabeira virou um pacto. Enquanto vivesse, alguém lembraria da importância de não passar direto. Imagens sugeridas. Plantio da muda, mãos sujas de terra, plaquinha de criança. SFX, pá batendo na terra. Risos contidos. Música, retomada de cordas suaves. Nota de esperança. Meses depois, a casa daqueles que abraçaram Amélia ainda guardava sinais de transformação. A carta que Amélia deixara, escrita com a caligrafia vacilante de quem tenta fixar algo importante, foi lida em voz alta por Cecília. Era uma carta simples, agradecimento, lembranças de um casamento antigo, uma receita de bolo e um pedido para que cuidassem uns dos outros. Havia também uma mensagem dirigida a Fernanda. Você me deu um dia de paz. Leve essa paz para sua filha. A leitura fez chorar e sorrir. O colar passou oficialmente à guarda de Fernanda, entrega simbólica que ela recebeu com reverência. Não houve cheques nem promessas de troca. O gesto foi de reconhecimento e gratidão. Imagens sugeridas. Carta sendo aberta, leitura em voz alta, colar no colo de Fernanda. SFX, papel sendo desdobrado. Música, melodia calorosa, violão suave. A repercussão que a cidade deu à história manteve o tom de exemplo, mas sem transformar ninguém em celebridade. Houve algumas matérias locais, entrevistas discretas e o reconhecimento público de um gesto que poderia ser replicado. Fernanda apareceu em uma reportagem, falou com honestidade sobre medo e coragem, sobre como a ação foi simples e as consequências complexas. Não buscou holofotes, buscou diálogo. Decidiu aceitar convites para falar em encontros comunitários sobre como identificar sinais de vulnerabilidade na rua, como agir com segurança e como envolver serviços sociais. Esses momentos geraram frutos, um grupo de voluntários, uma pequena campanha na escola de Sofia para orientar crianças sobre cuidar de idosos e um projeto local que buscava conectar famílias com apoio profissional. Imagens sugeridas. Fernanda falando em reunião comunitária, cartazes informativos, olhos atentos da plateia. SFX, aplausos suaves. Música, tema inspirador moderado. A vida, para Fernanda, tornou-se um equilíbrio entre trabalho, cuidado e pequenas ações que praticava com disciplina. O emprego na transportadora evoluiu, ela ganhou respeito e, sobretudo, a sensação de que sua luta diária havia significado algo que ia além do pagamento de contas. Havia impacto. Sofia cresceu,
Na escola, fazia projetos sobre árvores frutíferas e sobre memórias. No quintal, a jabuticabeira dava seus primeiros botões verdes. As estações vieram e foram, e com elas vieram momentos de riso e de saudade. Imagens sugeridas. Aulas na escola sobre árvores frutíferas, Sofia regando a muda, primeira pequena jabuticabeira surgindo. SFX, chuva leve, risadinhas. Música, progressão suave de esperança. Anos depois, a jabuticabeira já tinha uma copa modesta e dava frutos que alimentavam pequenas receitas de família. Sofia, adolescente, colhia com cuidado os frutos, lembrando-se das histórias de infância. Fernanda, agora com mais experiência, ajudava em pequenas iniciativas comunitárias. A história de que ela quase passara direto virou um caso que famílias repetiam como lembrete. Às vezes, basta um gesto pequeno para reescrever trajetórias. Em encontros na escola e em reuniões de vizinhos, Fernanda falava menos como heroína e mais como alguém que aprendeu que bondade não é qualificação heróica, é prática cotidiana. Imagens sugeridas. Jabuticabeira carregada, Sofia colhendo frutas, família reunida na cozinha. SFX. Som de frutas sendo colhidas, conversas de cozinha. Música, acorde acolhedor e caloroso. Em um desses encontros comunitários, Cecília convidou Fernanda para falar sobre a experiência. Ela subiu timidamente ao pequeno palco, olhou para as faces conhecidas e contou a história do reflexo no volante, da lata brilhando, daquele momento em que pensou, não passar direto. Contou também sobre as noites sem dormir, as decisões de cuidados e a dor da perda. O auditório ouviu em silêncio e, quando ela terminou, houve aplausos generosos. Não eram aplausos para um ato heróico isolado, mas para a coragem de expor a complexidade do cuidar. Imagens sugeridas. Pequeno auditório, aplausos calorosos, rosto de Fernanda iluminado por um sorriso tímido. SFX. Aplausos calorosos. Música, crescente emotivo de esperança. Imagens sugeridas. Neta de Sofia plantando muda. Família reunida em volta da jabuticabeira. SFX. Risos de crianças, murmúrio feliz. Música, acorde conclusivo de esperança. No fim das contas, a história não é sobre milagres que apagam doenças. É sobre atos que humanizam. É sobre o que acontece quando alguém decide não passar direto. É sobre a dignidade de oferecer cuidado, sobre aceitar ajuda sem perder a autonomia e sobre transformar tragédias em legado. É sobre reconhecer que a vida de cada um pode ser redesenhada por um gesto pequeno e que a responsabilidade coletiva é a cola que mantém a sociedade íntegra. Imagens sugeridas para o final. Plano geral da cidade ao entardecer, a jabuticabeira com frutos, Sofia adulta com sua filha observando a árvore. SFX, vento suave, sinos distantes. Música, fechamento aquece o coração, uso de cordas e piano. Se essa história tocou você, compartilhe nos comentários uma vez que você ajudou alguém ou foi ajudado. Vamos espalhar esse exemplo. Não passe direto. Presença importa. Família é quem aparece.